Ok, então vamos dar continuidade. Lembrando que todo mundo pode escrever a pergunta e trazer aqui para a coordenação, que vai ser encaminhada, tá? Muito obrigado. Dando continuidade à nossa sessão, né, 20 anos de HLB, nós vamos chamar o Paulo Pratinha, da Prates. Por favor, Paulo. Ele vai nos apresentar a apresentação dele, desafios no fornecimento de fruta e qualidade do suco em tempos de HLB. Bom dia, pessoal. Tá? Obrigado mais uma vez ao Fundecidos pelo convite e a oportunidade da gente poder trazer um pouco da visão do que a indústria, não só a Prates, por exemplo, que é um caso no Paraná, tá certo? Mas principalmente a visão da Sucos BR, que é a associação da qual eu sou presidente e representa as indústrias que fazem envase de suco para o mercado interno, que vem trabalhando muito em conjunto com a Citrus BR também e com as outras entidades que estão dentro do IPA, em Brasília. E só pegando o teu gancho, Quad, tá certo? A Citrus BR monitorou nos últimos 10 anos, se eu não estou enganado, 546 diferentes mudanças de legislação de LMR, etc. Essa questão do dimetoato, ela já estava sendo monitorada há muito tempo e a velocidade de conseguir o retorno dela foi um trabalho conjunto de Fundecitrus, as indústrias, tá certo? Sejam as indústrias pela Sucos BR, nós ou pela Citrus BR. E a própria BCM também ajudou bastante. E uma coisa que nos chamou a atenção durante esse processo, nós temos representatividade dos citricultores nos citros de mesa. Outros citricultores nós estamos sem representação. Depois do final da Socitrus, ou da sua diminuição de atividade, nós não temos uma associação que venha ajudar essa representatividade. Então, a gente faz um apelo também aos produtores, tá, ao Fundecitrus, para que a gente possa voltar a ter isso. Gente, Brasília funciona com duas situações. Ou você tem uma associação que representa uma categoria, ou você tem um sindicato. Gostem ou não gostem, a banda toca desse jeito. Nós começamos a Sucos BR com duas empresas. Basicamente, a Prates Natural One veio agora, que a gente já tem quase 3 anos. E conseguimos muita coisa ao longo desse tempo, numa condição muito pequena. Então, não adianta ficar só reclamando, galera. Tem que pegar, juntar e fazer pressão contrária, para aquilo que nos interessa da forma que nos é adequada. Então, isso daí é um trabalho contínuo, é um trabalho de formiguinha, desculpem as senhoras presentes, mas é tomar porrada todo dia e ainda ter que voltar para casa sorrindo. Então, essa questão é uma questão muito complicada, porque nós trabalhamos com problemas internos e, principalmente, com problemas internos de legislação, essa questão de ESG e uma série de outras situações que, bem gerenciadas, não são uma ameaça. Ao contrário, é uma tremenda oportunidade para o nosso setor citrícola, que perdeu os seus grandes competidores. A Flórida deixou de produzir 220 milhões de caixas nesses 20 anos. O México vem numa condição... Tá? De uma situação de pomar, que eu vou mostrar um vídeo para vocês durante a apresentação, que também nos coloca numa situação de, em vez de fornecer 3 de cada 5 copos de suco consumidos no mundo, vai fornecer 5 de cada 6, desde que a gente faça a coisa da forma correta. E tem que tomar cuidado, porque a gente pega e fala, preço está ótimo, vamos plantar, cuidado, a demanda está caindo, porque o preço está alto e a qualidade está ruim. É isso que a gente não pode esquecer. E vamos trazer mais uma discussão. Por que a qualidade está ruim? Porque eu acho que nós somos a única indústria que ainda tem um modelo de peso sem considerar a qualidade. Nós recebemos por quê? Por 40,8 quilos de laranja. O que tem nela é uma outra discussão para um outro pôr do sol. Mandioca, que é um setor muito mais desorganizado, muito mais disperso do que o nosso, conseguiu, em 5 anos, sair de pagar por tonelada de raiz de mandioca para grama de amido. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, todas as regiões, Bahia, que regiões que têm fecularias, principalmente, e também farinheiras, casa de farinha no Nordeste, paga por grama de amido, pessoal. E nós continuamos recebendo por 40,8 quilos de laranja, que não sabe se tem 50% de suco, tem 7 de Brix ou tem 11 de Brix. Então, a gente precisa pegar e trazer essa discussão também para a mesa. Não é simplesmente uma discussão. Laranja 90 conto a caixa, passa tudo, mas ela vai voltar. Quem faz soja, todo mundo achou que soja ia ficar 200 conto o resto da vida.
Em 2 anos voltou. Então, a gente precisa se preparar. E o momento de se preparar é agora, tá? Nessas inflexões de mercado, seja para cima, seja para baixo, é o momento da categoria se organizar e planejar o seu futuro. Só para acabar de complementar a tua resposta, desculpa, entrei no assunto, vou começar a palestra, tá? Vou falar a respeito da questão de qualidade. Sou eu quem agradece. Imagina, querido. Eu acho que é um trabalho conjunto, gente. Igual a gente tem que pegar e trabalhar, todo mundo está no seu entorno para combater o psilídeo, nós temos um trabalho conjunto para combater uma série de outras dificuldades. E outra coisa que eu também chamo a atenção, não tem só greening, continua tendo leprose, continua tendo estrelinha, continua tendo pinta preta. E numa fábrica hoje, durante a época de processamento, gente, é um pintadinho que não tem tamanho. Nós vamos receber tanta pinta preta esse ano que eu estou até com dó. Outra coisa, caminhão de laranja no pátio hoje é um arco-íris. Você recebe até laranja amarela. Eu sou palhaço, eu falo bobagem, se sai uns palavrão, vocês não reparam. Mas hoje você está recebendo, você vai num pátio de fábrica, olha por cima dos caminhões, você vai até ver laranja amarela. Aí depois vocês querem pegar e ver qualidade? Você vai pagar $10 lá, o gringo vai pagar $10 lá fora para tomar um suco que veio de uma laranja amarela. Nós não faz suco de laranja em casa de laranja verde. Você faz suco em casa com laranja de casca verde? O gringo vai pagar $10 por um suco que veio de uma laranja com casca verde, gente? Não vai. É por isso que vocês vão ver os números de consumo cair. E aí a gente vai pegar e chegar numa conclusão que daqui a pouco a gente vai estar achando que 230 milhões de caixa não é uma safrinha. É uma safra gigantesca, tão grande, tão complexa para você gerenciar, igual foi uma safra de 420, 430 que nós tivemos menos de 10 anos atrás. Na verdade, eu acabei resumindo a palestra no começo, tá certo? Eu tenho esse problema, a gente fala bastante, o pessoal que nos conhece, tá? Mas vou tentar organizar o que eu falei agora para vocês, para entender o racional de ter chegado nessa conclusão desde o começo. Tá? Isso é produção aqui no Brasil, que a gente vê tanto irregularidade, vocês veem que os números sobem e descem, tá certo? Está isso daqui colocado no gráfico do próprio Fundecitos, aparentou, isso aqui é um gráfico do último PES, tá certo? Eu roubo os dados do Fundecitos, sim, para dar palestra, tá bom? Tá? Porque eles são bons. Duas coisas que eu falo hoje, eu falava antigamente, o SDA é a pior previsão de safra que existe, porque eles sempre acertam. O PES está na mesma situação. Depois de 10 anos, o PES é a pior estimativa que existe, porque está sempre certo. Todo mundo fala que vai dar mais, todo mundo fala que vai dar menos. Que número que dá certo? O do PES. Então, quem quer ser diferente fica bravo com o Fundecitos, porque ele sempre acerta, igual o SDA. Tá? E aí a gente agradece, e uma coisa, até fazer um relato aqui aos companheiros do Fundecitos, PES é uma referência quando você vai no mundo inteiro. Você vai na China, você vai no Japão, você vai na Europa, vai nos Estados Unidos. Ah, mas o número do Fundecitos, isso virou a referência. Parabéns por terem construído isso ao longo desses 10 anos. E aí a gente também, como paranaense, tá, puxar a brasa para a nossa sardinha, tá, eu acho que o Fundecitos devia incluir Paraná. Eu acho que o Fundecitos tem que incluir as outras áreas, porque, igual o senhor falou, o farol da informação é a coisa mais importante. Vocês vão ver no México, quando eu mostrar as imagens, o México tem um lugar pior de estatística do que no Brasil, México. Difícil, nem eles se acertam nos números. É tudo no chutômetro, mais fácil ganhar na Mega Sena, joguem que acumulou de novo. Tá? O problema do número da safra é o segundo problema do número da safra é esse, rendimento industrial. Concentrado, FCOJ, a gente faz com qualquer laranja. Só que o mundo consome NFC. Daqui a pouco, a gente, se não tiver BRICS 10,5, vai ser complicado. Ah, porque a indústria nunca pagou qualidade, porque eu nunca vendi qualidade. Vamos olhar para frente, porque qualidade vai ser o determinante se você vai processar a sua fruta ou você não vai processar a sua fruta. A queda do consumo de suco reconstituído ela é brutal, porque ele ficou caro, o preço se aproximou do NFC, e aí o cara também olha assim, pô, se eu vou gastar $10 num galão de suco, vou tomar um troço melhorzinho. A gente faz isso, a gente está vendo isso nos números de consumo do que a gente tem vazado para o mercado interno, o cara paga para aquilo que é bom. Você não vai pegar e vai pagar 500 pau num Gol, mas você vai pagar 500 mil reais numa Porsche. Escolhe o que você quer gastar o seu dinheiro. Tá?
E isso é um problema... Onde é que é o apontador? Ah. Bom, então, aqui, e esse é um número que a gente precisa continuar atualizando e sendo cada vez mais ativo em registrar esse número, é por conta dessa situação. Caras saíram, caras estão entrando. Todo mundo vai querer usar essa oportunidade. Igual eu falei, a Flórida saiu, tá certo? O México saiu, Belize saiu, Cuba saiu, República Dominicana saiu, Costa Rica saiu metade. O caso da Tico Fruits é um caso que tem que ser estudado, vale a pena pegar e, segundo o pessoal, ir lá dar uma olhada o que eles estão fazendo para conter greening, porque o vizinho do lado pegou e morreu. Mas eles conseguiram pegar e manter uma condição dos seus pomares estar de uma forma bem adequada. E, principalmente, Califórnia. A gente fala nos Estados Unidos, só fala da Flórida. Mas a Califórnia, querendo ou não querendo, gente, está 20 anos na frente de todo mundo. A Califórnia continua com índice praticamente zero de greening. Na pior das situações, porque você está falando de um lugar que tem uma árvore comercial para cada árvore de fundo de quintal. São 15 milhões, mais de 15 milhões de árvores produtivas no Vale Central da Califórnia, mais a fruta do deserto. E tem mais ou menos a mesma quantidade de árvores de fundo de quintal. Existem alguns trabalhos que a gente teve a oportunidade de ver, vários dos senhores estavam também lá na Califórnia, lá em Riverside, então, no mês passado, e por importância dessa situação, inimigo natural. Uma boa parte da redução, uma parte significativa da redução da população de psilídeo, que foi tanto falado aqui, tá certo? Foi via Tamarix. Tamarix é uma situação importante. Eu acho que a gente precisa olhar mais esse modelo, entender, já que a gente está indo para regiões novas, com pouca ou sem incidência de greening, como que nós temos que proteger essas regiões nessa situação. E se a gente está querendo pegar e manter a área produtiva, eu estou querendo implantar em outros locais, a minha maior preocupação não é se a temperatura é adequada, se a altitude é adequada, se tem água ou não. Como eu consigo conter para o psilídeo não chegar? Como que eu pego e faço a prevenção dessa região? Eu vou eliminar 2, 3, 5 quilômetros em torno de cada área para fazer isso? Vai existir um programa sistêmico da Secretaria da Agricultura daquele estado ou para aquela região, para que a gente possa ir para uma região, mantê-la indene, e principalmente a gente não levar a doença, tá? Viveiros em São Paulo estão supercarregados de pedido. O dia que começar a plantar mais do que a capacidade dos viveiros, botar a mão na ferida, tá certo? Ou tem viveiro fazendo fora de telado, ou estão comprando muda, está em lugar inadequado. Muito cuidado com isso. Não vamos fazer igual no México. Eu vou mostrar umas fotos. Não coloquei, tá? Mas depois eu mando para quem quiser. Tá? Viveiro no México, tá? A cada 500 metros da rodovia tem alguém vivendo, tá? Vendo cítricos. Tem pomares plantados, cheios de greening, na frente de viveiros. Então, a gente não pode voltar para essa realidade. São Paulo tem essa normativa. Está fiscalizando? É importante que esteja. Minas Gerais tem essa normativa? Não. E aí, está todo mundo falando, não, vamos plantar na região do sul de Minas, que é mais alto, tem altitude, menos população de greening, blá, blá, blá. Tá? Gente, vocês estão indo para um lugar onde você tem uma legislação que não obriga viveiro debaixo de telado. E aí, o que nós vamos fazer? Então, são essas situações que somente organizados, somente tendo um trabalho conjunto de produtores, viveiristas e indústria, a gente consegue pegar e fazer alguma coisa. Nós já sentamos com o governo de Minas, a conversa foi super bem. Botamos o dedo na questão do viveiro, acabou a reunião. Gente, é sério, tá? Aquilo lá deixou a gente apavorado. Não, vamos fazer fábrica em Minas Gerais? Vamos, tá? Os caras vão pegar, temos que resolver energia, temos que resolver questões ambientais, etc. Os caras estão dispostos a fazer, tá? Vamos ter um GT montado para isso. Falou de ver, morreu a história. E aí? Vamos plantar lá? Vamos para a parte norte de Minas, quando você realmente tem baixíssima ou zero incidência da doença e pouco, tá, quase zero também da incidência do vetor, aí você vai fazer o quê? Vai para um lugar onde o cara pode transitar com muda sem
está sem certificação de origem, isso é receita para dar meleca, gente. Então, isso tem que ser tomado muito cuidado para que a gente possa aproveitar essa tremenda oportunidade que está na nossa frente, tá, de uma remuneração elevada nesse momento. Se a gente cuidar do quanto que a gente vai plantar para acompanhar a demanda de consumo, cara, nós vamos surfar uma onda de bons preços, tá, uma condição constante de ocupar esse mercado para não deixar... Desculpa. Tá? Para não deixar Egito, Marrocos, Turquia, esses caras aproveitarem esse espaço. Está todo mundo de olho, gente. Suco a 4, 5 dólares por libra a peso, nem cocaína dá tanto. Nem cocaína dá tanto. Você acha que só nós estamos de olho nisso? O mundo inteiro está de olho nisso. Então, a gente tem que pegar e aproveitar essa tremenda vantagem natural que nós temos de expertise, de clima, de solo, de alternativas de locais novos que a gente tem, para aproveitar, rápido e bem aproveitado, porque, senão, esses carinhas estão fazendo tudo isso. Com menos legislação, com mão de obra mais barata, está todo mundo apavorado. Tá? Ah, fruta vindo do Egito bastante esse ano. Ah, porque lá tem mão de obra, está infantil, não sei o quê. Galera, os caras fizeram, nós não fizemos. Perdemos. Vamos para a próxima partida, na próxima vamos tentar ganhar. Mas os caras vieram para cá justamente porque conseguiram ocupar um espaço que nós não ocupamos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É natural das pessoas, na hora que você tem uma situação fora da bitola, quem algum dia aqui imaginou que ia estar vendendo uma caixa de laranja para a indústria a 80 conto? Quem um dia aqui imaginou que ia estar fazendo fruta de mesa tá, a R$ 2,50, R$ 3 o quilo, na roça? Ninguém. E a gente meio que fica entorpecido com essa situação, acha que tudo são flores e essas flores vão durar para sempre. Galera, vai ter espinho para caraca na frente por conta dessa situação. E a gente tem que estar preparado para pegar e reagir a isso, porque está todo mundo de olho na nossa florzinha nesse momento. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento e aproveitar. Tem que fazer um heads up desse negócio. Está bacana, mas tem seus desafios. A gente quer continuar, que esse mercado continue, a gente esteja do lado do touro. Igual a gente fala em bolsa de valores, né, Carlão? Tá? Eu quero continuar sendo bull desse market. Não quero que isso vire um bear market, tá? Ocupado por alguém que pegou e roubou a nossa rentabilidade. Tá? O que eu estava falando? Olha aí a Flórida. 240 em 2002, 2003, 15, 16 o ano passado, tá, esse ano não deve dar 20. Só que a Flórida plantou 2 milhões de árvores nos últimos 3 anos, tá bom? Vão conseguir arrancar ela, tá sem green? Outra questão para outro pôr do sol. Mas você olha os reportes, principalmente Citrus Industry, todo mundo fala, a realidade pós-greening está começando. Para um cara que está hoje quase sem árvore, plantar 1,8 milhão de árvores, é mais ou menos a mesma coisa a gente plantar umas 40 aqui no Brasil, proporcionalmente ao tamanho dos mercados. Então, os caras estão reagindo, sim. E vamos combinar? Entre plantar laranja no Brasil e plantar na Flórida, é difícil ganhar dos caras. Os caras chegaram com 240, 12,5 de BRICS médio. Tá, não foi à toa, lá o lugar é bom. Os caras sabem fazer o jogo direitinho. Sem sacanagem, no pun intended dos americanos, se algum estiver vendo, tá? Graças a Deus deu greening lá. Senão a gente não estaria aqui hoje falando de citricultura no tamanho que é a citricultura do Brasil. México, tá? Veracruz, Tamaulipas e Novo Leão é a maior parte da produção de citros, laranja, no caso do México. Tá? Vocês podem ver a distribuição nas áreas. Como é que liga esse vídeo? Explica para mim aqui. Isso daqui é um vídeo que foi divulgado num jornal, tá, num website do México, tá, alguns dias atrás. Tá certo? A gente conseguiu colocar aqui antes de começar a palestra. Vamos ver se a gente dá conta de fazer de novo. Tá? Próxima animação. Isso é o México hoje. Esse vídeo foi de maio. Isso é uma reportagem da televisão, de um jornal no México, no website de um jornal do México, que eu, por acaso, consegui achar, melhor do que todo o material que eu produzi em junho do ano passado, quando eu estive lá. E devo estar voltando lá agora em setembro. Mas isso é México hoje.
Galera, foi isso que substituiu o suco que a Flórida deixou de produzir nos últimos 15 anos. Olha o estado que está. É só para vocês terem ideia. Tá? E outra coisa que eles têm lá, não felizes lá de ter greening, mas o problema não começou com o greening, eles têm problema com tristeza. Mais de 90% da citricultura do México ainda é em cima de sour orange. Pior, os caras continuam fazendo viveiro em cima de sour orange, tá? De laranja azeda. Não pergunta que eu também não entendi. Não tenho resposta, então já peço. Não perguntem porque não tem resposta. Tá? Isso daí foi só para dar uma ideia. Eu acho que eu coloquei esse vídeo porque, no minutinho, vocês têm ideia do que foi visto lá. Então, isso é uma situação. Você começa em Veracruz, na cidade, vai por todo o estado, que é um retângulo, passa por Álamo, que é o maior centro de comércio de frutas do México, e até uns 80 quilômetros ao norte de Álamo está nessa situação. Não é uma situação diferente da Flórida. Mostrar isso, mostrar os pomares da Flórida. Os pomares da Flórida são mais retinhos, um monte de pé morto retinho, só isso. Aqui é um pouco mais bagunçadinho. E aí todo mundo fala, eu coloquei Egito, porque tem muito pessoal da parte de citros de mesa falando do Egito, tá? Os caras produzem bastante. Nós estamos falando aí, tá, de 100 milhões de caixas. Tá? Basicamente fruta de mesa. Nós temos uma sorte danada, povo, tá? Que quem está de fora é fruta de mesa. Tá? Eu vou acelerar. Tá certo? Os dados vão estar todos na apresentação, ela vai estar pública para todo mundo. Então, o Egito, o Marrocos, a Turquia, a Europa, é fruta de mesa. Então, nós temos uma certa proteção e aí também cabe mais uma provocação. Vamos começar a pegar e dividir quem faz fruta de indústria e faz fruta de mesa para a gente ficar mais eficiente nos dois? É bom dar uma pensada nisso. Tá? O mercado de fruta de mesa é muito difícil da gente conseguir pegar e pensar em exportação. O mercado interno, ok, mas para exportação vai ser difícil, porque a gente tem uns carinha bom para caramba nisso daí, em condições climáticas que são muito mais adequadas para isso. Locais que chovem menos, com condições de irrigação muito mais adequadas do que nós temos aqui. Então, acho que provocar também essa questão de virar meio tipo Flórida e Califórnia. A Califórnia está lá fazendo fruta de mesa. E a Flórida sempre fez fruta de indústria. Você vai visitar o conceito na Flórida de um jeito, na Califórnia de outro. Tá? Tem condições de clima, etc., mas a gestão e o gerenciamento dos pomares são muito diferentes. Guardadas todas as assimetrias, elas são diferentes para caraco. E aí a gente tem que fazer o quê? Qualidade de suco. Nós temos que pegar e ter casca amarela, nós temos que ter brix, nós temos que ter pouca semente. Tá certo? Não adianta querer pegar e usar o mesmo modelinho por 2, porque a média faz 2 neguinhos ruim. E aí entra, na verdade, o que a gente vem falando. Tá? Mercado externo. Suco concentrado reconstituído, queda de consumo e queda brutal, vai estar nos próximos slides. NFC, estabilidade e ligeiro aumento. Daí vocês vão entender por que o cara está nas pesquisas qualitativas da Nielsen, fala, eu pago $10 num galão de suco de laranja gostoso. Botou com aquela corzinha pálida, gente. Quem está no hotel aqui em Limeira, tomou suquinho de laranja de manhã, estava difícil de descer. Pálido, azedo. Você vai pagar $10 num galão daquilo? Não vai, né? E aqui está a prova do que a gente está falando. Isso é Nielsen da semana passada, relatório dos últimos meses. Suco de laranja, consumo total caindo, maçã caindo, uva caindo, cranberry caindo também. Porque a gente está dando uma sorte que a inflação de alimentos nos Estados Unidos mascarou muito o aumento de preço somente do suco de laranja. A comida para o americano e para o europeu ficou cara em geral. Então, ele perdeu essa sensibilidade se é este produto que está caro, se é aquele ou se é aquele outro. Então, como tudo ficou caro, houve uma retração contínua de todos os produtos, não houve substituição.
e nos dá um alento muito grande que, apesar da queda de consumo, o desejo de consumo continua. O cara é um cara aderente a tomar suco de laranja desde que volte a uma condição que ele tenha grana para comprar e uma qualidade adequada para a grana que ele está gastando. Queda de venda, tá? De sucos. Importante notar isso daqui. Todos eles caem. Todos caem por conta de preço. Não é que caiu o suco de laranja e subiu maçã, por exemplo, que é o seu concorrente direto. Todo mundo fala de outros sucos, etc. Olha o tamanho da bagaça. 225, 340, soma a rataiada, não dá 100. Então, é aquele negócio. O mercado de suco vai continuar sendo laranja e um pouco maçã. Então, a perspectiva ela é positiva desde que bem aproveitada. Isto apavora. Especificamente, este cara. Foi o único que cresceu. E aí a gente, para entender esse movimento, foi criada uma categoria chamada Little J, que é qualquer coisa merela, ou que tem alguma coisa de suco de laranja. Oi? Light OJ, é o que eu falei. É qualquer coisa que tenha suco de laranja e é meio merelo. Nem néctar, é pior que néctar. Pior que... é alguma coisa que consegue ser pior que Tampico. O trem é feio. Gente, parece engraçado, mas não é trágico, tá? Isso daqui a gente está vivendo uma tragédia romana, né? Uma tragédia greco-romana nessa história. Porque você olha e fala assim, porra, é tão absurdo que não pode ser mais Não, desgraceira, você está sacaneando com o desgraçado, tá? É pior, pô. Tá? É um troço feio de ver. Mas, cara, a gente teve que criar um monitoramento desse tipo de produto que está aparecendo. E o que é pior, sabe por que ele apareceu? Não foi por conta do consumidor, foi por conta do varejo. Que é outro bode que está na sala que ninguém põe a mão. Está tudo na nhaca. Quem continua ganhando dinheiro? O varejo. O varejo corre risco, o varejo planta, varejo tem doença, varejo faz vacina, varejo não faz nada. Ele pega e não interessa se o preço é... Se o preço é 10, ele quer 20%. Se o preço é 30, ele quer 25%. Com zero risco. Então, esse desbalanceamento de valor da cadeia, quem ouve as minhas palestras, sempre eu falo isso. O desbalanceamento de valor da cadeia precisa ser averiguado. Produtor, a ponta da lança, que somos nós, que produzimos, que temos uma fábrica a céu aberto, temos uma fração da remuneração para cada dólar que o consumidor gasta na prateleira. Isso precisa ser mudado. Isso só muda com pressão. Isso só muda com um setor organizado, tá certo? E não adianta, porque o Carrefour faz. Se não fornecer, não vai vender. Nós temos cadeia de supermercados que a gente pega e não entrega. Não aceito, fica sem. Passa 15 dias, o cara não tem nem a capacidade de pegar assim, olha, vou voltar a botar pedido. Aparece no sistema. Psilídeo é um cara ruim. Mas se você perguntar se tem alguma coisa pior, tem. É modinha, tá? É o modelito Faria Limer desse setor. Depois a gente conversa do assunto. E uma coisa aqui que a gente também tem que ficar muito atento. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso daqui? Esse número está caindo e é a vontade do consumidor, tá certo, de voltar no supermercado naquela semana e comprar de novo. A penetração está caindo, ou seja, o número de residências que compram suco de laranja cai. Tá certo? A frequência que ele compra cai. Tá? Isso a gente precisa cuidar. Mas, graças a Deus, isso aqui ainda está atrelado a preço, gente. É o que assim que dá um puta de um alento e molda principalmente a forma da gente analisar o que a gente vai fazer, se a gente vai plantar mais, se a gente vai plantar menos, onde a gente vai plantar e como a gente vai plantar. Tá certo? Que é uma outra questão que não adianta pegar e achar, tá, porque está sem pila a caixa de laranja, tá, que todo mundo vai sair plantando. Vai voltar para 10. Quanto mais rápido e mais plantar, mais rápido, daí vai voltar para trás. Porque este cara aqui precisa reagir primeiro para fazer frente àquilo que a gente está replantando, plantando ou mudando de lugar onde está plantando.
Mesma situação, aí são dados mais só para todo mundo acompanhar. E aqui é que vem um cara importante. Vocês estão vendo que a NFC cresce, concentrado cai? E cai forte. Por quê? Galera, vamos combinar, hein? A gente está entregando uns trem para fazer concentrado, que dá gosto de ver, né? Está aí a consequência do que a gente está fazendo. E aí todo mundo tem culpa nesse cartório. A indústria tem, nós produtores temos, etc. Chegou o preço. Porque a gente pega a laranja de Brick 6, tá, e faz concentrado, tá, uns albedo desse tamanho, tá, lemonim para caracoles, qualquer coisa que ficou amarelinha, a gente pega e faz concentrado. Depois vira isso. Penetração, que eu falei, que é a quantidade de casas que compram. E aqui foi o que eu falei, galera. Só não é pior por conta dessa curva. E aqui um problema. A gente veio meio em linha, até metade de 22, tá, que o preço do suco de laranja subiu igual a inflação. A inflação caiu, linhazinha preta, olha o preço do suco de laranja começando a infletir, mas olha a puta diferença que deu nisso daqui. E é onde você teve teve um grande aumento da inclinação da curva da queda de consumo. O cara deixou de consumir quando ele teve a percepção que os outros produtos não subiram, o suco de laranja continuou subindo. Quando foi todo mundo parelhinho, esse movimento foi muito pequeno. Mas quando ele começou a perceber, tá, que ficou elástico esse negócio, o resto parou, e o suco de laranja continuou, aí é uma aceleração muito grande, tá, da velocidade da queda de consumo. Graças a Deus, a pesquisa qualitativa fala que o cara volta a consumir se tiver qualidade e um preço mais adequado. Bolsa de valores, todo mundo acha, $7.000 a tonelada de suco. Isso é um gráfico desde 1972. Eu apresentei esse mesmo gráfico nessa mesma palestra no ano passado, com 269 centos, $2,69 por libra peso. Estou mostrando esse ano para vocês com 441. Ontem fechou 10 a mais, deu 454, agora, não estou enganado. Isso existiu? Não. Se vocês pegarem os picos dessa parte, geada dos anos 80, geada dos anos 90, galera, nós tá fora do sistema solar. Quem assistia a Jornada nas Estrelas, nós tá na Enterprise explorando o espaço inexplorado. O que vai dar isso? Vamos sentar todo mundo, traz umas 10 caixas de cerveja, uns 3 alambiques de pinga, vamos ter que beber e imaginar o que pode acontecer. É sério, não tem resposta pronta para isso. É um catso de monte de desafio. Você estava falando, por exemplo, regiões mais quentes, menos greening. Regiões mais frias, tá? Menos psilídeo. Região mais quente, menos greening. Tá? Tem água, tá? Não vai dar 40 graus na florada, vai cair tudo. E o que é pior? Tá? Temperatura mais alta, menos amplitude térmica. Tá? Que catso de laranja que vai sair dali? Vocês estão entendendo como a gente não pode ficar preso numa situação só? Quando a gente pega e analisa economia e, principalmente, aonde eu vou investir, galera, é um monte de coisa. Fechar esse 360, eu acho que já arrumaram mais uns 400 graus para essa circunferência. Tá? Não é mais só uma circunferência, é uma esfera. Tá? Que você tem que pegar e analisar tudo. Porque o número de variáveis e a dificuldade de analisar a dificuldade do nosso setor, ela está aumentando. O bom disso, fazendo da forma correta, é uma oportunidade para a gente pegar e passar uma geração estável e de bom preço. Desde que a gente nasça certo. Nasceu errado, você ferrou com a geração, talvez com a seguinte. Tá? Faz bem agora, porque é um movimento ímpar. Nós estamos escrevendo história, passando por esse momento, que ninguém passou. Eu tenho 30 anos eu tenho 25 anos de fábrica, 30 de laranja. Tá? Tem gente que tem a mais aqui. Tá? Alguém viu alguma coisa semelhante? Temos paralelo, alguma coisa próxima, um trem que serve de exemplo? Cuidado com a decisão, para que ela não se torne, o bom de hoje não se torne o teu inferno de amanhã. E aqui, resumo do que a gente falou, aquele puta preço e todo mundo olhando o quê? Lá no finalzinho. O cara olha aqui preço, nessa faixa. 50% a mais, olha isso daqui, taste, sabor. Por isso que eu falo, o mercado está lá. Preço adequado, produto adequado, o mercado está lá, ele é
tremendamente resiliente, não tem essa história do que... Nós não podemos continuar achando que nós somos a geração saúde que enche o fiofó energético. Todo mundo fala, não, nós somos a geração saúde, não sei o quê. O que mais aumentou de consumo nos últimos 25 anos? Energético, gente, não é brincadeira. É isso que nós temos que pegar, aproveitar e reagir, tá certo? Porque todos os estudos falam, né? Questão de saúde para suco de laranja, etc. O consumo regular, constante desse cara é um cara bom. E não precisa ser diferente disso. Ninguém quer, ninguém deve pegar e falar, você tem que tomar 3 litros de suco de laranja por dia. Toma um copinho por dia, que multiplicado por 365, dá mais do que é o pico de consumo nos Estados Unidos no início da década de 90. Nós temos que pegar e ampliar a nossa base de consumo, não a intensidade do consumo de cada um. Porque o cara está procurando exatamente isso. Ele está procurando saúde, está procurando sabor. Não deu tempo de traduzir, depois eu pego e passo a tradução para vocês, mas quer dizer exatamente isso, que o cara está disposto a consumir em função dessas duas condições, quando ele tem a percepção que o binômio preço-qualidade é adequado. Eu mantenho esse slide, tá? Desde 17, 18, tá? Inclusive acho que eu roubei de você, tá? Porque a continuidade está nos gráficos que já foram mostrados. Tá? Essa curva, e por isso que eu falo que o greening foi a melhor coisa que aconteceu, essa curva ela é ligeiramente menos inclinada, tá certo? Do que a queda da produção. Pela primeira vez, nós estamos tendo uma queda de consumo que no primeiro instante foi menor que a queda de produção, e já, e vai ser o ano que vem, a queda de consumo vai ser mais rápida, tá, que a queda de produção. Aí vai dar BO. Aí vai dar BO. Aí que são dados, para quem quiser uma análise mais definida, tá, o tamanho da redução, seja no último período, e o número que traz muito atenção é isso daqui. NFC reduziu na casa de 3,7. Olha reconstituído de concentrado, 20. Isto é uma porrada no total de suco de laranja consumido. Por isso que os números precisam ser bem atentados. Aí são preços, são análises para quem quiser pegar e acompanhar mais isso. Todos esses relatórios eles são públicos, estão no site do FDOC, são atualizados semanalmente. Então, isso para quem quer pegar e fazer uma análise daquilo que pretende fazer como estratégia de negócio, seria muito importante acompanhar. Comparando ano a ano. E aí é que a gente vê duas situações bem complicadas. Tá? Aqui fica pequenininho, a gente não enxerga. Isso daqui. Cair de 377 milhões de galões para 324 em 12 meses é uma queda muito grande. Nós estamos falando, tá, de mais de 15% de queda de consumo de um ano para o outro. Em contrapartida, olha preço. Sai de 8,43 para 9,28. Isso é média. Olha o preço do galão de NFC, 10 doleta. Quando a gente fala, tá, usa a frase tá, que o cara paga 10 dólares por uma coisa boa, é porque ele está pagando 10 dólares. Não é jeito de falar. É o número que está hoje na prateleira. Próxima vez, quem for para a Disney, passa no supermercado e dá um bisoio. Mesma situação, são dados mais ricos, tá? Algumas pessoas pedem isso, então eu já coloco, deixo na palestra para quem quiser analisar, mas é exatamente essa amostra, tá, de redução, tá, de consumo. Preço, ano a ano, ficou bem gráfico, fica bem fácil de todo mundo ver, acompanhando desde 2018 até 2023, a diferença de preço, ou seja, nós saímos na casa de 6,8 para 9,5, 9,6 na média de Recon e NFC. Isso nós estamos falando, tá, de 50% de aumento para uma inflação acumulada de alimentos nos Estados Unidos, que não deu 30%, tá? Por isso, daquele primeiro gráfico, aquela puta diferença que a gente tem nos últimos 18 meses, que a inflação média caiu e o preço do suco laranja continuou subindo. Em contrapartida, está aqui o consumo.
semana a semana dos últimos 5 anos. A linhazinha roxa, tá certo? É a linhazinha do nosso ano, tá? Esse relatório, perdão, esse relatório aqui é o da semana retrasada, tá? Olha nós aqui embaixo, tá? E com tendência, tá? De continuar em queda se a situação não mudar. Aqui fica bem claro, isso aqui é a quantidade de volume de galões vendidos. Esse daqui é NFC, isso daqui é Recon. Olha a diferença. O mercado de NFC ficou, gente. Tá? O cara quer consumir esse produto, por isso da importância da qualidade. Saudade de ver todos os pés de laranja desse jeito? Tá? Desafios, greening, mas sempre lembra. Pinta preta, cancro, tá, leprose, tá, etc. Ações integradas da Secretaria de Agricultura, isso é uma coisa que a gente vem tensionando. São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás precisam sentar todos na mesma mesa e definir o que cada estado quer fazer e as suas congruências. O que os estados precisam fazer juntos, integrados, para que isso seja eficiente. Tá? Isso é uma coisa que a gente vem tensionando desde setembro do ano passado. A Secretaria da Agricultura do Paraná conseguimos evoluir. Aqui em São Paulo, o Fundecitrus tem feito esse trabalho, mas nós precisamos dessa integração. Esse é um trabalho fundamental por conta de trânsito de muda, trânsito de material vegetal, que não é nada diferente do que a gente viu que funcionou na Califórnia e pode funcionar aqui, principalmente visando as áreas novas. Todo mundo fala, aí entra a questão de viveiro protegido, legislação e fiscalização. São Paulo tem legislação, tem fiscalização? Precisa melhorar? Minas tem legislação? Precisa ser construída? Paraná tem legislação, está fiscalizando? Mato Grosso do Sul, Goiás, tá certo? Vão ter viveiros. Vão nascer bem nascido ou já vai nascer o umbiguinho roxo, como a gente fala? Custo de produção, frete, está todo mundo falando de plantar em lugares que têm uma característica em comum. Está longe da fábrica. Estou ficando velho. Está fazendo 35 anos que falam que vai ter uma fábrica em Itapetininga. Você não dá risada, não, tá? Porque é verdade. Tá? Faz 35 anos que eu estou esperando sair uma fábrica em Itapetininga. Tá, que a minha mulher não me ouça, mas eu namorava uma menina em São Paulo, tá, cujo cunhado dela tinha uma fazenda aqui em Itapetininga. E ele sabia que a gente era lá de Severina, ele perguntou, o pessoal está falando que vai fazer uma fábrica de laranja lá em Itapetininga, eu vou plantar laranja. Eu falei, cara, acho que vale a pena. Até hoje eu sou amigo dele, ele me dá porrada. Ele chega assim, cadê a fábrica? Não quero saber de que. Tá, eu estou tomando burdoada em nome de alguém. Tá certo? Disponibilidade de mão de obra, isso é um problema mundial. Gente, problema de mão de obra na agricultura é no planeta. Não é só aqui. Não é por conta de A, não é por conta de B, isso é um problema em qualquer lugar do mundo. Tá? Porta-enxerto, copo e espaçamento, porque a gente tem visto que a qualidade da fruta, rendimento industrial, está relacionado com esse trinômio, tá? Virou já trisal, agora o nome é trisal, né? A gente falava binômio antigamente, agora é trisal, porque são 3 variáveis, então a gente tem que pegar e combinar esses caras, senão é capaz de você pegar e dar uma laranja, que não vai ser uma Brastemp depois para usar lá na frente. Novas regiões, e aí essa é uma preocupação minha particular. Nós vamos saber ocupar uma região nova sem nós levarmos a doença? Que catso adianta a gente pegar e falar de uma área nova e carregar uma muda feita a céu aberto para um lugar desse? O que adianta a gente pegar e fazer isso, catar nosso trator, não ter a dignidade de passar uma aguinha no filho da mãe, tá, para levar para um lugar desse? Metade dos piscilídeos assados na Califórnia foi em material de colheita, por isso que eu faço essa analogia. É só fazer bem feito, gente, ninguém está falando, não é ciência espacial, é fazer bem feitinho, minimamente bem feito. Tá? E aí, como eu sempre pergunto, vai ter indústria? Vai ter indústria? Itapetininga está esperando faz 35 anos. Vai plantar não sei quanto lá em Cidrolândia. Vai ter indústria? Hoje, a 100 conto a caixa, 700 quilômetros de frete é barato. Traz esse trem para 40 conto a caixa. Tá? Quem foi o filho da mãe que falou para eu plantar lá na Casa do Chapéu? Temos que fazer essa pergunta agora, não depois que você pegou, plantou, tá, e você vai ter que conviver com esse troço.
Teu pomar de laranja dura mais que a média dos casamentos, gente. E olha que a gente erra para escolher a mulher, hein? E aí eu fiz um pequeno quadro, tá certo, do que a gente vê. Tá? E algumas condições onde você junta as possibilidades de investimento versus a necessidade da indústria. Você tem, começa lá de cima. Você tem Sergipe, onde você tem pouco greening, mas você tem baixa altitude, você tem um problema muito sério de maturação, que não é um problema diferente da América Central. Cuba, Belize, Costa Rica, República Dominicana, suco é reixo 30. Não é que ele é ruim, mas não é um mercado que exista para isso. No auge da produção citrícola, tá, os produtos de reixo acima de 20 não correspondiam a 12% do total produzido. Na atual circunstância, e a quantidade de laranja que tem, tanto no Sergipe quanto na Bahia, dá mais do que isso. Então, cuidado. É uma região boa, legal, pouco greening, show de bola. Tem esse probleminha, ficar atento. Goiás, tá certo? Tem áreas com altitude, precisa a questão de disponibilidade de água, tem regiões que, via de regra, boa altitude, menor disponibilidade de água, uma condição pluviométrica a ser analisada, tá certo? Também ainda tem uma situação muito positiva em relação à presença da doença e a presença de psilídeo, tem que cuidar para não estragar. Mato Grosso do Sul, que a gente conhece um pouco mais, temperatura muito quente, ali o dia que resolve pegar e ser quente, o trem é complexo. Risco na época de florada, tá certo? Proximidade, tá, com São Paulo e Paraná, que tem greening. Acho mais fácil levar para lá do que no potencial de crescimento de regiões tá, como sendo Minas e como sendo Goiás. Então tem que tomar muito cuidado. E cancro cítrico, o tal do Mato Grosso para o cancro é um trem campeão. Então, são coisas que para ficar alerta também e fazer parte da matriz de decisão que cada um tem que tomar. Paraná. Paraná hoje, a gente divide o Paraná em 4 setores que tem, desde uma condição zero de greening até locais que já perderam por greening. O primeiro projeto de citricultura que foi perdido no Brasil depois que o greening chegou foi o projeto da Coral em Rolândia, tá certo? Porque não acreditou na severidade da doença. A gente viveu isso. A gente viveu isso diuturnamente desde 2004, 2005, quando a gente começou a falar de greening, tá certo? A Coral não acreditou na severidade da doença, foi o primeiro projeto que desapareceu. Nós temos hoje essa região de Londrina, Rolândia, tá? Uraí, que hoje tem um projeto da Integrado, que tem uma característica de pequena propriedade e vive essa situação desse fantasma dos pomares abandonados pelo antigo projeto da Coral. Incidência bastante grande e crescente. Nós temos uma região de Adrianópolis e Serra Azul, que é basicamente Tangerina, muito bom campo, onde você não tem greening. Ou seja, o tratamento que você vai dar para Rolândia e Uraí não é a mesma coisa que você pode pegar e fazer na região de Serra Azul e Adrianópolis. Você tem que cuidar dessa meleca de formas distintas. E aí você tem um projeto maior, que é a região de Paranavaí, onde a gente vive duas realidades muito distintas, tá certo? De pequenas propriedades muito afetadas, tá certo? E grandes propriedades com menos afetadas, e um trabalho que a Secretaria vem fazendo novamente, fez muito bem em 2007 e 2008, a gente conseguiu resgatar isso, onde a indústria está pagando pela erradicação, mas hoje usando o poder público que a ADAPAR, que é o equivalente da Secretaria da Agricultura aqui na parte de sanidade, lá no Paraná, nos disponibiliza. Tem 5, 6 fiscais na ADAPAR. Os caras vão cortar pé de murta e pé de limão? Não vão, mas eles vão ser 5, 6 chefes de equipes que a indústria paga para ele pegar, abrir a porteira para a gente fazer o serviço. Isso tem se mostrado bastante eficiente. Mas não adianta, galera, achar que alguém vai vir botar a mão na guaiaca para fazer esse trabalho? Não vai. E aí você tem São Paulo e Minas, você tem áreas com altitude, o sul de Minas está legal, bacana, mas, por exemplo, você pega uma região como Campanha. Cara, numa situação de green, nem está essa. Plantar até na beira da rodovia, aí você dá uma paradinha no carro, né? Vai fazer um xixizinho, né? Ah, vou dar uma entradinha para dar uma olhada. Pô, já tem greening para caramba. E aí? É o que eu estou falando, é isso que nos apavora. Tá? É isso que a gente vê a oportunidade e vê o cara indo para um lugar que não tinha levando. Estou acabando, tá? Pode deixar. Tá?
Aí, mercado interno não é diferente, já falei um pouco. Distribuição, margem dos canais de venda e impostos. Impostos, a gente tem uma boa notícia, tá certo? O trabalho desenvolvido durante a PEC da reforma tributária, nós conseguimos colocar aí os sucos integrais com redução de 60% do que vai ser os impostos com a reforma. Pela primeira vez, a gente conseguiu ter um dispositivo efetivo de redução de tributos, porque hoje o suco integral paga mais imposto que refrigerante. Isso é Brasil, tá certo? Então, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer isso. E estamos, nesse momento, trabalhando conjuntamente com outras entidades para colocar sucos integrais na cesta básica. Tá bom que o povo do supermercado quer botar caviar. E não é brincadeira. Depois eu mando os textos para vocês que chegam para nós analisarmos. Tá? Você não sabe se você chora, você dá risada ou manda o cara para aquele lugar. Tá? Mas temos essa situação. E eu acho que a gente tem uma boa chance da gente pegar aí, pela primeira vez, ter sucos integrais realmente na sua posição. Um produto saudável. Tá? A gente tem conseguido pegar e demonstrar muito para o Ministério da Economia que a redução indireta em custos de saúde, reduzindo os problemas de obesidade, tá, onde suco faz parte dessa estrutura, tá, compensa a renúncia fiscal. Mas esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido. Precisamos dessa questão. O Fundecitos vai ser chamado para ir para dentro dela também. Então, se tivesse associação de produtores, seria bem mais bacana. Então, a gente está usando a BCM para isso. Tá? Então, a gente tem essa situação que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo. Aqui são os números de greening. Vamos passar. Greening é coisa séria, está mais sério do que nunca. Tá? E o que eu acabei já falando, só de uma forma resumida, o que é que nós precisamos fazer: disponibilidade de fruta versus preço, organização do setor, exportação, queda de consumo, como pegar e trazer qualidade, o impacto e o efeito da fruta com greening, que é o problema na qualidade daquele pomar que já está estabelecido. Isso é um problema de hoje, tá? Porque esse número está crescendo, vamos ter a mesma situação que teve Flórida nos últimos anos. Tá? E o que plantar? Cuidar que o crescimento do greening e que a retomada do consumo andem meio que para e passo, porque o dia que isso desbalancear, a gente pode ver uma crise que aqui no nosso setor, igual nós tivemos quando a gente pegou e começou a sofrer o reflexo do que nós plantamos a mais por conta da CVC. Quando teve CVC, todo mundo achava que ia morrer, tá? Foi para outros lugares, plantou um monte de laranja. Não combinou com os russos não beberam, tá? E aí deu excesso de produção. Quantos anos nós passamos com suco ali na casa de $1.500 a tonelada? Passamos uma década. E nós estamos na vertente de acontecer de novo, tá, gente? Então, cuidem muito do momento decisório, da forma de decisão do que cada um vai fazer. E aí, mais uma vez, tá? Adorei a tua frase do Farol. Sem dados, a chance da gente pegar e tomar uma decisão errada é muito grande. Então, a gente precisa de dados, precisa de transparência de dado. E aí, a figurinha do touro e do urso, que aí a gente fala, nós estamos na posição do touro. Ficar na posição de touro é mais complicado do que estar na de urso. Então, cuida para a gente não virar uma posição de urso. Pensem bem quanto vão plantar, aonde vão plantar, como vão plantar, olhando como está o consumo. É uma oportunidade ímpar, a gente tem chance de pegar e passar o bastão para uma próxima geração, numa situação que a gente nunca teve de ocupar, mais do que a gente já ocupou esse mercado, e perpetuar essa ocupação, que suco de laranja seja um produto made in Brasil, mais do que nunca. Obrigado, bom dia, desculpa que eu atrasei o final. Obrigado, Paulo. A quantidade de informações é muito rica e extrapolou o tempo, então a gente vai deixar de fazer as perguntas, tá?